Bom dia, amigos do blog Você Investindo. Vamos para mais uma análise do mercado desta semana, para esta semana. Vamos ver o que os mercados têm nos dito e tentar identificar o que ele vem fazendo, para aí poder montar uma estratégia para o que ele possa vir fazer. Peço desculpa por não ter postado o vídeo ontem, mas por questões pessoais acabou inviabilizando a elaboração do mesmo. Bom, como é de costume, aqui o mercado europeu atuando essa terça-feira negativamente. Então, desde a abertura, Londres cai 1,07, Alemanha cai 0,38, Amsterdã 0,74, Paris cai 0,78, 1,78 de queda e Suíça 0,87 de queda. O mercado americano atuando próximo à estabilidade. Essas são a Nasdaq Futuro, que apresentam um desempenho um pouco melhor, subindo 0,48. Uma das principais notícias que influencia o nosso mercado, sem sombra de dúvida, é a constatação do que o PIB da China desacelerou. Então, estima um crescimento mais estável da economia e vamos ver aqui, o PIB da China desacelera para 9,1 no segundo trimestre. É um crescimento robusto, né? Ninguém pode dizer que não, é um crescimento forte. Queríamos ter um crescimento desse nível, no entanto, para a China, para o gigante que é a China, isso pode apresentar o início de uma desaceleração um pouco mais forte. Olhando o nosso mercado, pelo menos através da expectativa do relatório Fox, né, a gente pode notar que a expectativa até semana passada, né, esse relatório ele é enviado toda sexta-feira, então a expectativa até sexta-feira é que o IPCA fique estável até o final desse ano, acima da meta, né, mas estável, então está 6,52. O IGPM também mantém-se estável, também acima da meta, mas também estável. A taxa de câmbio para o fim do ano seria em torno de 1,75 o câmbio. Os grandes analistas projetam essa taxa de câmbio até o final do ano. A taxa Selic de 11% no final do ano. Diminuindo pela segunda semana a expectativa do crescimento do PIB, fica em 3,42%. A produção industrial, a expectativa da produção industrial caiu pela sétima semana consecutiva, 2,04. Aqui já vem comentando, isso é um fator extremamente importante, né? Olhando os gráficos aqui, a gente mostra aqui a estabilidade, IGPM também um pouco mais estável, né? A taxa de câmbio, produção industrial caindo vertiginosamente. Realmente isso aqui é bem preocupante, bem preocupante. Tá? As empresas que pagam dividendos na semana ou provento são essas. E na semana que vem, não há nenhuma. Tá? Então não tem nenhuma ação para ficar ex na sexta. Bom, vamos para os gráficos e ver qual é a história que eles nos contam. Bom, caímos com o gráfico do dólar. O dólar, depois de atingir 50%, depois né, já era uma expansão que foi bem cumprida do Fibonacci. Ele recuou até 50% dessa expansão, rompendo aqui o patamar de 61. Ele perdeu, a gente podia fazer uma outra projeção, um outro estudo, né? Ele perdeu esse pivô, né? Então vamos imaginar que aqui, só estender um pouco, porque extensão contínua aqui rapidinho. Vamos ver. Então ele perdeu esse pivô. A retração possível, olha que interessante, foi justamente, vamos ver se eu consigo tirar aqui para poder ficar fácil visualizar.
A retração seria aqui, olha, o próximo onde foi realmente, que é aqui tem média, aqui tem esse fio de 50%, perdeu esse pivôzinho aqui de baixo, ele recuou aqui até 38, né, o que seria 618, né, levando em consideração que a gente traçou de baixo para cima, mas o correto é de cima para baixo, então aqui seria 618. Respeitou bem, esse era realmente uma região onde a gente podia montar uma posição, né, uma posição um pouco mais compradora, ou pelo menos zerar uma posição vendedora, se fosse o caso de quem tivesse vendedor. Agora o dólar projeta o primeiro objetivo a 1,80, e quiçá voltar aí testar novamente 1,90. Por enquanto o dólar numa região importante, rompendo duas resistências aqui próximas, né? Uma da retração rompendo o pivô e a outra do que já tínhamos aqui da expansão dessa pernada de alta aqui. Então, próximo objetivo 1,8 para cima disso, deve buscar um patamar por aqui. Vale lembrar que tem esse pivô que pode ser uma inversão de polaridade. Tá? Dólar apontando para cima. Aqui a gente tem o índice fez topo, pelo visto, ontem, né? Fica mais fácil visualizar dessa forma, com um gráfico de fechamento, mas fez topo nessa região. Vamos ver se ele continua, pelo menos recuar até 53.700. Vamos ver o que acontece com o índice, mas a princípio mostrando que fez topo. Pensar em nova alta tem que superar o topo anterior. O topo anterior, a máxima está em 55.925, e aí a gente pode projetar uma expansão. Por enquanto, vamos ficar com essa retração aqui, que parece que tem feito o topo por aqui em cima da média que a gente tem de 40, mas deixa eu só alterar essa média aqui. Uma média, quero fazer um teste aqui junto com vocês. É isso aí, uma média de 50, né? Ele havia rompido a média de 50, mas olha como é resistência, né? Foi resistência aqui, então foi um falso rompimento, trabalhando abaixo da média de 50. O ouro, gráfico semanal, bateu ali na nossa resistência da nossa LTA, recuando, fazendo suporte na média de 9 períodos. E o que é mais importante, recuando aqui também até 61 dessa pernada de alta aqui do ouro. Vamos até ajustar aqui, não que mude muito, mas está aqui reagindo nessa região. A gente tem aqui uma linha pontilhada que tem servido como uma LTA secundária. Então, o próximo objetivo, acredito que seja buscar essa LTA aqui próximo a 98 reais o contrato do ouro. Vai lembrar que o IFR está bem esticado, o ouro ainda teria muito espaço para poder recuar um pouco. Estamos olhando o gráfico semanal. Tá? Curva DI final do ano, a gente viu que a expectativa era de 11, a curva DI, contrato futuro na bolsa está com 11,40. A princípio tem aí uma gordura de 0,40 pontos aí para poder apostar na queda desse contrato, visto que a taxa de juros para esse final do ano o mercado está especulando 11% ao ano. Se a gente for olhar o contrato mais negociado ultimamente, fevereiro de 2013, mostrou aí uma região aqui de suporte, chegou a fazer um fundinho próximo a essa região, apontando para cima. Primeiro objetivo seria esse topinho aqui, aproximadamente 10,92, caso passe a média de 13. IFR olhando para baixo, a expectativa é para baixo, não acredito que venha fazer novas altas no curto prazo. Vamos dar uma olhada nos índices. O índice Intel está nesse canal semanal maravilhoso, né, de alta, canal primário de alta. Ele estava numa secundária também de alta, rompeu a resistência aqui, está fazendo uma terciária de queda, né, viu que ele rompeu esse suportezinho aqui, que era uma LTA dentro do canal primário,
né? Chegou até a fazer um triângulozinho, se a gente considerar essa região aqui. No entanto, rompeu essa LTA aqui, fez uma inversão de polaridade, está trabalhando na cabeça desse pivô aqui. Perder essa cabeça desse pivô deve buscar patamares mais baixos. Primeira região de suporte 1.400, a segunda região de suporte seria próximo à média de 200 aqui, em torno de 1.390 pontos, tá? Fica bem atento. O índice elétrica também num canal vigoroso de alta, rompeu a LTA, fez uma inversão de polaridade nessa região, trabalhando aqui, perdeu, né, se a gente considerar isso aqui como um pivôzinho, né, foi uma zona de congestão bem grande para o setor de elétricas aqui, ó. Quando perdeu com volume, né, quando perdeu com volume aqui. Tentou voltar para essa região, não conseguiu, montou suporte aqui, né? Fez um fundo duplo. Fica mais fácil visualizar, fez um fundo duplo. Porém, por enquanto não fez. Para a gente pensar, precisa superar esse patamar de 29 mil pontos, 29.130, essa região aqui que marca como uma resistência agora. Caso contrário, vai continuar trabalhando próximo a esse suporte de 26 mil, perder esse suporte de 26 mil, ao meu ver, que segura, o que chama, né, que está chamando o índice, é essa região aqui dos 24 mil pontos. O índice de consumo, também num canalzinho aqui, só que esse aqui é um canal diferente, um canal de médio prazo aqui de baixo, fazendo topos e fundos decrescentes. Pode parecer que aqui fez um topo maior, mas note que não, aqui chegou a tocar no limite de alta do Fibonacci, no 100%, né? Pegando essa pernada aqui de alta do Fibonacci. Montou aqui um suporte bem claro, em torno dos 1.466 pontos. Perdendo esse patamar, deve buscar a região de suporte da LTB, próximo a 1.417, 1.400, perdendo isso, deve buscar aqui 1.300 pontos. Pensando numa alta, só rompendo efetivamente a resistência dessa LTB aqui, para a gente poder pensar numa alta mais vigorosa. Por enquanto, deve continuar fazendo topos e fundos decrescentes. Tá? O índice imobiliário também montando aqui, olha que interessante, aqui tem uma espécie de linha da água, né? Ele não consegue trabalhar muito tempo acima dos 700, 800 pontos praticamente, né? Vê que ele vai, rompe, aí tentou abranger uma coisa maior, houve assim aqui um gráfico semanal, né? Houve aqui praticamente uns 2 meses de alta, mas volta a cair e atuando novamente nessa região, né? Então, perdendo essa, e olha que feio agora, né? Tentou passar por enquanto, essa semana começou ontem, então não pode dizer que isso é definitivo. Mas se não conseguir passar, deve voltar a buscar 600 pontos aqui, ó, essa região aqui de 50% dessa pernada vigorosa do índice imobiliário, e que já vem recuando aqui, né? Já vem recuando aqui um tantão aí, 31%. Essa queda aí, vamos ver se aqui confirma aqui no ano como é que ele tá. Vamos ver se abre aqui pra gente. Opa. Olha, em um ano 31% de queda, em 2011 24% de queda. Então o índice imobiliário refletindo os papéis aí do setor imobiliário que estão realmente apanhando, e se as conjunturas externas aí não ajudarem, índice de inflação começar a pressionar, esse setor aqui deve, mesmo com uma queda agressiva da taxa de juros, esse setor aqui deve sofrer um pouquinho, né? Visto que houve uma queda da taxa de juros ou uma reação, ficou aqui na média de 40 no semanal e logo voltou aqui para baixo, aqui agora atuando abaixo dessa região dos 1.800 pontos. Então, se não conseguir superar essa semana 1.800 pontos e não conseguir superar a média aqui dos 40 pontos, está em 880,
deve buscar o patamares aqui mais baixos, 685 pontos. Por enquanto, se a gente traçar aqui, né, uma LTB aqui, olha só que interessante. Vamos trabalhar com essa linha reforçada aqui. A gente consegue vislumbrar um canalzinho, ó, de baixa. Olha que perfeito canal, né? Fez topo aqui, rompeu, fez fundo, topo, fundo, né? Vamos ver se ele rompe essa congestão ou se começa a fazer fundos mais baixos aqui. O índice financeiro é um índice mais novo, por assim dizer, também mostrando aqui um canal de baixa, né? Dentro desse canal de médio prazo, baixo começou aqui dia 13/9, ou seja, tem mais de um ano, já é um canal de um ano, né? Posso dizer, médio prazo mesmo. Montou pivô aqui, perdeu esse pivô, essa cabeça de pivô aqui quando rompeu para baixo. Tentou trabalhar novamente acima, não conseguiu, batendo cabeça nessa região. Pensaram nas ações dos índices financeiros acima de uma alta vigorosa, tem que romper efetivamente essa região dos 3.260 pontos aqui, para a gente pensar numa coisa mais promissora para esse índice até o final desse ano. Do contrário, vai bater cabeça aqui nesse pivô novamente, como já bateu aqui, né? E com o objetivo de buscar mais regiões mais baixas, né? Ficar atento, perder os 3.000 pontos, deve buscar aqui novamente os 2.700 pontos. E a princípio não está muito animador. Tudo bem, não posso ignorar, fez fundo crescente aqui, né? Se a gente trabalhar vamos ver com essa expectativa de reta aqui dentro do canalzinho, vou colocar aqui essa retinha aqui, mas nada muito animador, porque em contrapartida, né, por enquanto está fazendo topo inferior, né? Esse topo aqui, ó, esse com esse, por enquanto inferior. Vamos ver como é que ele trabalha essa semana. A semana começou agora, né? De repente fazendo um triângulozinho que se confirmar também não é uma figura altista, pelo contrário, né? Uma figura baixista, né? Seria mais ou menos seria mais ou menos assim. Posso vir fazer alguma coisa. É o que eu acredito, né? Essa figura não é altista, né? É baixista. Então, eu acredito que não está bonito. Precisa romper logo essa congestão desse pivô aqui para a gente poder primeiro testar a resistência dessa TB para depois fazer uma projeção para cima. Por enquanto, segue em tendência de baixa. Dow Jones. Agora olhando o mercado como um todo, interessante, Dow Jones não quer de modo algum perder essa reta, essa média de 200 períodos aqui que a gente tem visto que ele tem brigado nessa região. Se a gente olhar o Dow Jones de uma maneira um pouco, ele está numa congestãozinha aqui, né? A gente pode colocar aqui mais ou menos dessa forma. Acho que no gráfico diário fica mais claro isso. Olha essa congestão que o Dow Jones vem trabalhando, né? Vou até ajustar aqui para a gente ir seguindo essa congestão. Vamos ver até onde vai, né? Olha, aqui a gente pega todos, né? Quase todos aqui, regiões aqui. Olha só aqui como está nessa congestão aqui do Dow Jones no gráfico diário, batendo na média de 200 exponenciais. Olha que interessante. Bateu na média de 200 e sentiu bem a média de 200 no gráfico diário, perdendo inclusive a mínima deixada na sexta-feira e fazendo nova mínima.
realmente interessante ver o que aconteceu. Vamos olhar o gráfico semanal aqui, que é o que ele tem trabalhado nessa região aqui como suporte, não quer perder. A projeção do canal que ele perdeu ainda continua olhando para baixo. Vamos acompanhar essa semana como é que está. Provavelmente o próximo objetivo do Dow Jones deve ser buscar, eu acredito, essa região do FIBO, que já está traçada aqui já há algum tempo, né, dos 11.200 pontos, 230 pontos, né? Está numa congestão Dow Jones, né? No curto prazo está fazendo uma congestão, uma acumulação, uma distribuição, pode ser aqui, né? É uma região de congestão. Está congestionado, não sobe nem desce. Vamos aguardar, vamos ver o que ele vai decidir aí para as próximas semanas. Diferente de nós, né, que já está num canal de baixa um pouco mais definido, né? Deixa eu só fazer. Não é. Vamos deixar do jeito que está por enquanto. Atuando aqui nessa região de 50% como suporte, também não quer perder esse patamar, apesar de já ter perdido a média. Isso aqui seria o mesmo equivalente ao Dow Jones. Também a gente pode traçar, olha só que interessante aqui no gráfico semanal também. Também estamos nessa região aqui congestionados. Não estamos decidindo, vamos ver no gráfico diário, ele fica um pouco mais evidente para a gente. Tá nessa regiãozinha aqui, ó, não quer definir também. Até nós somos bem mais voláteis. Nossa região é um pouco maior. Vai lembrar, se a gente for atuar, essa aqui era a pernada que a gente estava atuando, né? Né? A gente buscou essa pernada aqui até a máxima. Calçou bem como suporte nessa região aqui, até como retração. Perdeu aqui os 38, mas fez um novo fundo. Então a gente eu abandono isso aqui e pego essa pernada de baixa aqui, né? Olha que interessante. Pegando essa pernada de baixo, a gente entendeu porque ontem voltou o Ibovespa, no gráfico diário, fez um topo aqui na retração de 38 dessa pernada de baixo aqui. Vamos ver como é que se comporta. Tem a média de 9 aqui próximo ao índice, servindo como suporte. Essa média de 9 eu gosto de usar ela mais no semanal, mas você viu que foi a mínima de ontem praticamente. Vamos ver se ele volta, se ele busca aqui os 53 mil pontos, está bem próximo inclusive, para depois esboçar uma reação, mas por enquanto pensar em uma alta aqui só superando 55.120 pontos. Por enquanto, nada na frente. Olha como foi interessante, ó. Realmente a cabeça do pivô aqui, né? A gente pode dizer que tinha um pivô aqui, foi perdido, né? Olha só, foi perdido, fez a máxima nessa região aqui. Então, interessante observar esses pontos aqui do Ibovespa. Né? No gráfico semanal mostra também que a gente está numa congestãozinha, próxima ainda essa LTB secundária aqui, um pouco mais fácil, intermediária. Também nessa região de indecisão. É isso. Mercado americano, enquanto o mercado americano de repente não decidir para onde vai, também vão ficar atuando com muito mais volatilidade, uma extensão bem maior. Nosso mercado é bem mais volátil que o deles, mas é nítido que a gente está nessa algumas semanas atuando nessa região de congestão do Ibovespa. Bom, é isso. Desejo a todos boa semana, bons negócios.